Olá, vou resolver a prova, o processo seletivo de 2014 da Universidade Federal de Uberlândia, primeiro dia, primeira fase. Vou resolver as questões de física, que são as questões de 11 a 20. Questão número 12. Não, 11. Questão número 11. A água, assim como diversas substâncias, diminui suas dimensões ao ser resfriada. No entanto, a água apresenta um comportamento dito anômalo entre as temperaturas de 0 a 4 graus Celsius. Nessa faixa de temperaturas, ela dilata ao ser resfriada e contrai ao ser aquecida. Qual dos fatos descritos abaixo é um efeito desse comportamento físico anômalo da água? Vamos lá. Letra A. Um recipiente totalmente cheio de água transborda ao ser aquecido. Isso aqui é o comportamento de qualquer substância, certo? De diversas substâncias, como está escrito aqui no próprio texto, certo? Então não. Essa não é, até porque se você dilata e ela expande, está dizendo que ela tem um comportamento aí comum de muitas substâncias. Item B. Vou fazer um X do lado de cá, senão vai dar a impressão que eu estou assinalando ela, né? Um bloco de gelo que flutua em água quando em equilíbrio térmico. Esse é verdadeira. Por que verdadeira? Por que o bloco flutua? Porque a densidade dele é menor que a densidade da água. Ao resfriar, boa parte da substância, né, aumenta a sua densidade. Então, o gelo, se a água se comportasse como essas diversas substâncias que ele menciona no texto, o gelo deveria afundar, tá? Então, tem que ser a letra B, que o gelo só flutua por conta desse comportamento anômalo da água. Letra C, vamos continuar aí analisando os demais itens. Uma nuvem que precipita como chuva de granizo ao encontrar uma região mais fria. Bom, aqui eu estou falando apenas que a água congelou. Isso aqui não tem nada a ver com comportamento anômalo, né? Então não é também. E, letra D, uma camada de gelo que se forma sobre as plantas em uma madrugada fria. Também não tem nada a ver, certo? A água simplesmente congela na superfície da folha. Questão 12. O funcionamento do motor de um carrinho de brinquedo a pilha pode ser considerado um exemplo de um circuito gerador-resistor-receptor. Um esquema deste circuito pode ser montado conforme mostrado na figura, em que epsilon e epsilon' são respectivamente os valores da força eletromotriz da pilha e da força contra-eletromotriz do motor do carrinho. R e R' são as suas resistências internas, R a resistência externa total do circuito. No circuito estão marcados 4 nós distintos, a saber 1, 2, 3 e 4. Qual dos nós possui maior valor de potencial elétrico? Bom, se você imaginar o seguinte, aqui o terra ele sempre vai ser 0V, certo? 0V. Aqui a bateria ela fornece uma diferença de potencial entre os dois polos da bateria. Pensando na bateria ideal, que seria essa parte interna aqui, um gerador ideal, né, uma bateria ideal, seria constituída de uma resistência mais uma bateria ideal. Se você supor também que aqui existe uma corrente elétrica I, o que você pode deduzir a partir disso? Que aqui o potencial é 0, então logo acima da bateria vai ter um potencial igual a epsilon, que é o que a própria bateria ideal, né, contida aí nessa bateria real, forneceria. Essa resistência interna, posso dizer que ela
produz uma diferença de potencial RI, certo? Então o potencial em 2 vai ser menor que epsilon. Se eu continuar esse raciocínio, em R1 ele vai produzir uma diferença de potencial em R1I. O que ele vai fazer, na verdade, é produzir uma queda de potencial entre 2 e 3. Portanto, o potencial em 3 é menor que em 2. Então a gente pode escrever assim, ó. 2 V2 é maior que em 3. Aqui, esse ponto vai atravessar, né? Essa corrente vai atravessar esse fio. E a diferença de potencial entre esses dois extremos aqui da bateria, do receptor, no caso, é epsilon'. Como ele é um receptor, ele produz mais uma queda de tensão igual a epsilon'. E esse cara aqui produz mais uma queda de tensão igual a R'I. De tal forma que no final ele volta a 0 volt. Então V2 é maior que V3, que é maior que V1, que é igual a V4, certo? Ou seja, qual que é o ponto com maior potencial elétrico? O ponto 2. Beleza? Vamos lá. Vamos para a questão 13. Questão 13. Uma pessoa, durante o processo de inflar um balão de festa, produz atrito entre o balão e o tecido da lã, o tecido de lã de sua roupa. Depois do balão cheio, a pessoa observa que ele é atraído por sua mão, mas repelido por um segundo balão inflado de modo similar. Quais são, respectivamente, as cargas do primeiro balão, da mão da pessoa e do segundo balão? Bom, vamos levantar algumas hipóteses. Vamos pensar que aqui é um balão, aqui seria a mão da pessoa e aqui um outro balão, né? Como ele diz que um dos balões, né? A pessoa observa que ele é atraído por sua mão, mas repelido por um segundo balão inflado de modo semelhante, de modo similar. Bom, o que é de se esperar? Se os dois balões foram inflados de modo similar, a carga dos dois devem ter o mesmo módulo. Então vamos supor que a carga dos dois balões sejam positivas ou negativas, certo? Porque se eles são repelidos, as cargas têm que ter mesmo sinal, né? E portanto aqui a gente já pode eliminar algumas alternativas, né? Ele diz que o primeiro é positivo e o último negativo. Não pode. O primeiro é negativo e o último positivo. Também não rola. Então a gente fica com a possibilidade de o primeiro e o último serem positivos ou o primeiro e o último serem negativos. A mão não sofreu nenhum tipo de atrito, né, para ganhar ou perder cargas a princípio. Então eu poderia supor que a mão está neutra, certo? Ou se a mão é atraída pelas cargas que estão no balão, ela pode ser negativa. Sei lá por que ela poderia ser negativa. Por alguma razão aí ela poderia ter adquirido carga. Como é atrativo, necessariamente é neutro ou negativo. Lembrando que corpos neutros também são atraídos por cargas. Por quê? Por conta do fenômeno chamado de indução, né? Se você aproxima uma carga positiva de um corpo qualquer, esse corpo qualquer, ele possui cargas elétricas positivas e negativas. Quando você aproxima, por exemplo, uma carga positiva, ele vai gerar uma diferença de carga, né? Vai atrair as cargas negativas e vai repelir as positivas. Então, no final vai ter uma força líquida resultante atrativa. Da mesma forma, se os balões tiverem ambas cargas negativas, ou a mão vai ser neutra ou ela vai ser positiva, certo? Porque é atrativo. Portanto, não pode ser o item A. Se fosse o item A, eu teria que ter positiva, positiva e positiva. Não existe nenhuma dessas possibilidades no nosso desenho, certo? Em outras palavras,
Os balões devem ter cargas opostas à carga da mão, ou a carga da mão é neutra. Então aqui, ó, é o que elimina o item A, que ele diz que todos eles possuem cargas positivas. Portanto, sobra apenas a letra B. Certo? Vamos lá. Questão número 14. A questão 14 engloba um pouquinho aí de conceito de indução eletromagnética, tá? Você deveria lembrar um pouquinho aí da regra da mão direita, tá? Então, não vou focar muito meu tempo nessa explicação, mas qualquer coisa procura em como funciona a indução eletromagnética, tá? Se você tiver uma noção, acho que dá para acompanhar o raciocínio aqui. Se não, eu sugiro até que você procure a teoria e depois veja a resolução mais uma vez, tá? Vamos lá. Uma das formas de gerar corrente elétrica em um circuito é fazer com que haja uma variação de fluxo magnético ao longo do tempo em uma região desse circuito. A figura mostra um solenoide que está em repouso, um ímã que é aproximado de uma de suas extremidades com velocidade v, e a corrente elétrica I induzida no solenoide devido a esse movimento. Vamos estudar primeiro esse sistema. A gente sabe, né, que as linhas de campo magnético nascem no polo norte e morrem no polo sul, certo? Então eu vou representar só as que nascem no polo norte, beleza? E daí que quanto mais próximo você estiver do ímã, né, imaginando, por exemplo, que eu estou longe do ímã, se eu estiver nessa região, por exemplo, as linhas de campo que atravessam a região serão pouquíssimas, então a intensidade do campo magnético é pequena. Se eu estiver muito próximo do ímã, as linhas de campo, né, que seriam essas linhas que eu acabei de representar, que atravessam essa seção, são em número maior, ou seja, a intensidade do campo magnético é maior. Isso significa que se o ímã estiver se aproximando, né, se o ímã estiver se aproximando com essa velocidade v do meu solenoide, as linhas de campo aqui dentro estão aumentando. Então vamos representar aqui a direção da variação do fluxo magnético, certo? Estão aumentando as linhas de campo magnético aqui dentro. Quer dizer, a direção variação do fluxo não, a direção da variação do campo magnético, certo? As linhas de campo estão ficando cada vez mais intensas para a direita. Daí vai surgir uma corrente nesse circuito a fim de barrar essa variação. Então como que a gente faz? Usando a regra da mão direita, aponte o seu dedão no sentido contrário a essa variação no campo magnético, tá? Então o dedão você vai colocar nessa direção e gira sua mão. Se você não lembra da regra da mão direita, tá? Vale a pena dar uma olhada. Se você girar a sua mão em torno do seu dedão, você vai perceber que seus dedos giram nessa direção aqui, ó, indo lá para trás do solenoide. O que isso significa? Que esse é o sentido da corrente, tá? Não precisava fazer nada disso, porque ele já deu isso. Ele já deu que a corrente é nesse sentido, né? Se a corrente circula nesse sentido, né? Ela passa por frente, por trás do solenoide, por frente, por trás, e aí tem essa direção e sentido que ele nos deu aqui, né? Tem esse sentido, né? Não vamos falar de direção porque, lembrando que corrente não é um vetor, tá legal? Bacana. Então vamos continuar aí o nosso problema, continuando com a leitura. Ele diz: se em uma situação igual mostrada na figura, uma situação igual, ou seja, esse cara está com essa velocidade, se aproximando do solenoide, só que o solenoide adquirir um movimento na mesma direção e sentido do movimento do ímã, mas com o dobro da velocidade, 2v. Que mudança ocorrerá na corrente elétrica? O que vai acontecer é o seguinte: esse cara vai ter uma velocidade 2v para a direita, certo? É isso que ele disse, tá? Certo. E o que isso significa?
Vamos mudar de referencial. Vamos olhar, por exemplo, do ponto de vista do solenoide. Se o solenoide está com 2V para a direita e esse cara com V para a direita, então, no ponto de vista do solenoide, então o que a gente vai fazer? Vai mudar de referencial. Vamos para o referencial do solenoide. Nós estamos parados em relação ao solenoide. Então o que a gente vai fazer? Vou mudar aqui de cor. Para você mudar de referencial, você soma a velocidade do seu novo referencial, certo? Só que com sinal invertido em todo mundo. Como assim? Eu estou dando um exemplo aí de mudança de referencial, tá legal? Eu vou somar ao vetor velocidade 2v o vetor velocidade menos 2v, de tal forma que no referencial do solenoide eu estou parado, então essa velocidade resultante é zero, e o ímã eu vou ter a impressão que está indo para a esquerda com velocidade menos v, ou seja, ele tem uma velocidade de módulo v e está indo para a esquerda, tá certo? Equivalentemente, você poderia pensar, se os corpos estão na mesma direção e sentido, é só você pegar uma velocidade menos a outra velocidade, tá? Eu não gosto de fazer assim, mas vai do gosto do freguês. Por quê? Porque aqui, fazendo na forma vetorial, os casos extremamente complicados ficam extremamente simples, tá? Beleza? Se vocês não entenderem essa parte aqui também de mudança de referencial, eu tenho um materialzinho que está em construção, mas a parte de vetores está pronta, que está no meu site, tá legal? O site está aí na descrição do vídeo. Isso também é uma coisa que com o tempo eu pretendo fazer, né? Que é colocar teoria no meu site para vocês irem aprendendo. Bom, então por que eu apaguei tudo? Só para retornar aqui e dizer que, na verdade, eu posso simplesmente considerar que o ímã está para a esquerda com a mesma velocidade em módulo, porém para a esquerda, né? Então, do ponto de vista do solenoide, agora esse cara está se afastando. Voltando àquele raciocínio do começo, quando o ímã se afasta, as linhas de campo que atravessam o solenoide diminuem. Então você pode imaginar o seguinte, que o campo magnético está variando para lá, ó, delta B está para lá. Como assim? As linhas de campo que atravessam o solenoide estão diminuindo em quantidade. Diminuir em quantidade, então, é como se eu estivesse somando cada vez mais vetores, campos magnéticos para a esquerda, certo? Beleza? Por quê? Porque as linhas de campo estavam para a direita. Para diminuir ela, eu tenho que somar um ΔB para o lado oposto. Certo? Aí é só usar o que? A regra da mão direita. Dedão no sentido oposto à variação do campo magnético. Então o dedão está nessa direção. Vamos fazer aqui no desenho, né? E aí você gira a sua mão. Quando você fizer isso, você vai começar a girar lá atrás, né? Seu dedão. E depois você vai vir aqui para frente. Certo? Então a corrente inverte sentido. Como essa velocidade não muda, né, a velocidade relativa, a velocidade de afastamento não muda, a intensidade da corrente também não muda. Então a corrente não vai dobrar, não vai reduzir, permanecerá inalterado. Porém, o sentido vai ser oposto. Então é a letra D. Certinho? Qualquer coisa, deixem as dúvidas aí embaixo na descrição do vídeo, nos comentários aí do YouTube, tá? Que eu vou respondendo conforme vai sendo possível. A questão 15 é mais analisar hein, os esqueminhas, né? Fazer um diagraminha de forças que é para sair razoavelmente rápido, tá? Vamos lá, considere uma esfera que se desloca de um ponto A até um ponto B, partindo do repouso, livre de qualquer tipo de atrito e resistência do ar. Qual das alternativas representa aquela que, em tal percurso, a velocidade da esfera é crescente, ou seja, tem que haver uma aceleração que é diferente de zero e na direção da velocidade, e sua aceleração é decrescente? Como assim? A aceleração tem que variar, tá? Vamos lá, ó. Vamos pensar primeiro, vamos eliminar algumas primeiro, tá?
Pensando na letra B, por exemplo, que é a mais simples. A aceleração ela é igual à gravidade e é constante. Então, não pode ser. A letra D, por exemplo, se eu pensar num plano inclinado, então, quando você pensa num objeto num plano inclinado, para calcular a aceleração, como que a gente faz? Como que a gente procede? A gente tem que decompor a força na direção do plano inclinado, que a gente vai chamar de direção x, e perpendicular ao plano inclinado, que é a direção y, por uma questão de facilidade na hora dos cálculos, certo? Então, vamos supor, só para relembrar um pouquinho da teoria, que a inclinação desse plano inclinado seja de θ, certo? O peso é θ, tá? Só que eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muito poluído meu desenho. O peso estaria nessa direção. E, para saber a aceleração do corpo, a gente decompõe o peso nessa direção e nessa direção, certo? Por isso que a gente tem que desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. E um triângulo retângulo aqui, que eu estou decompondo o vetor peso, certo? Que é o peso. Se aqui dentro está o θ, tá? Vamos fechar o triângulozinho aqui, ó. Se o θ está aqui, esse cara aqui mais θ tem que dar 90, porque aqui é 90 graus. Então, o θ ele vai estar aqui, certo? Isso aqui, se você tiver alguma dúvida, também vale a pena você estudar e relembrar isso. De tal forma que o peso na direção de y, que a gente costuma chamar de PY, é o peso próximo do θ. Então, seria o peso com o θ, cosseno de θ, certo? Ou passa o P para lá, cosseno de θ é PY sobre P. P é a hipotenusa. E o PX, que seria o peso, né, a componente do... seria o peso decomposto. Então, seria a componente na direção de Y, de X, né, ao longo do plano inclinado, vai ser P seno de θ. Algumas pessoas decoram da seguinte forma, né? O PX é a componente que faz o corpo descer, né? Então, o corpo ele vai descendo, 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 P seno, P seno, P seno, tá? Pode ser útil para decorar aí. Beleza. Mas, qual que é a resultante das forças? Aqui vai ter uma normal que impede que o corpo perfure a rampa. A resultante vai ser simplesmente Px. Vamos escrever aqui em cima? Não, vamos escrever aqui do lado. Px é a resultante. Então, P seno de θ... Opa, não cabe. Está limitada a área aí. Então, vamos escrever aqui em cima. Px é a resultante. Então, é MA. Px é P seno, PMG, igual a... Opa! Px é P seno θ, PMG, vezes seno θ. Isso aí é MA. O que importa é que a aceleração é G seno θ, que é uma constante. Então, essa aqui também a gente joga fora, certo? Então, o que a gente precisa é de alguma curva que tenha esse seno variando, certo? Na verdade, tudo isso que eu fiz não seria nem necessário. Por quê? Aqui, ó, a componente horizontal do peso é muito pequenininha no início da trajetória. Então, a aceleração aqui desse cara é muito pequenininha. Conforme ele vai chegando aqui, a aceleração começa a aumentar. Aqui, por exemplo, a aceleração é bem maior, certo? Diferente desse caso, que a aceleração começa super grande e no final a aceleração é pequena, certo? Que é a componente horizontal do peso. Beleza? Que seria esse Px aqui, ó. Ou melhor, que seria a aceleração devido a esse Px. Então aqui o corpo ele vai não só devagar, como com uma aceleração pequena. E depois essa aceleração começa a aumentar. Porque o θ, eu posso pensar num θ local aqui, ó. Um θ para uma determinada situação. Esse θ, conforme vai aumentando,
vai aumentando minha aceleração também, certo? Então, teria que ser o item A, porque a inclinação começa a aumentar conforme o corpo vai se deslocando para a direita, certo? Então, esse corpo vai possuir o que? Não só velocidade crescente, como aceleração crescente. Opa! Ele quer aceleração crescente, não decrescente. Então, não é o item A, porque aqui eu vou ter uma aceleração crescente. E a gente fica então com o item C, certo? Aqui eu errei mesmo, mas vale muito a pena, dado que eu perdi um pouquinho de tempo raciocinando a respeito do problema, voltar e confirmar o que o exercício pede. Nesse caso, se eu não tivesse voltado, eu ia simplesmente errar, né? Beleza, vamos então para a próxima questão. Questão número 16. Questão 16 é uma questão de física moderna que é bastante conceitual, porque ou você sabe e faz em uma linha, ou você não sabe, tá? Então, vamos lá. Em um experimento sobre efeito fotoelétrico, a superfície de certo metal que possui função trabalho 2,1 eletronvolts, tá? Então vamos chamar em W, que é a função trabalho de 2,1 eletronvolts. Recebe um feixe de luz violeta de comprimento de onda de 412 nanômetros e fótons de 3 eletronvolts. Isso aqui não serve para nada. Por quê? Porque com o comprimento de onda eu consigo descobrir a energia de cada fóton. Como ele deu as duas informações e a que eu preciso é essa, e da primeira eu chego na segunda, eu só vou usar a segunda. Então vamos chamar, por exemplo, de φ, função trabalho. Opa! Chamar de E, a energia de cada fóton. Vamos chamar de EF, a energia do fóton. Certo? Num metal, que você teria que lembrar do efeito fotoelétrico é que você tem lá uma plaquinha, você incide um fóton, certo? Vamos representar o fóton como uma bolinha e uma cobrinha, tentando entender em um fóton que funciona tanto como onda, né, radiação eletromagnética, como partícula, que é o caso do efeito fotoelétrico. Esse cara, ele vai jogar fora um elétron, certo? Essa energia veio da onde? Veio do fóton. O elétron está ligado ao metal, né? E a energia necessária para desligar ele é chamada de função trabalho, que é esse cara aqui. Então o que você precisa é do que? Se você fornece para o fóton uma energia EF, fornece através do fóton uma energia EF ao elétron, o elétron pode usar essa energia para duas coisas. Primeiro, ele vai precisar no mínimo uma energia igual à função trabalho para ele ser ejetado, para ele sair do metal. E o que sobrar ele vai usar como energia cinética, certo? Bom, qual que é a pergunta? Qual o maior valor da energia cinética que se observa nos fotoelétrons emitidos pela superfície desse metal? Bom, esse elétron ele pode sair, colidir com alguma coisa, perder energia. A máxima energia medida é a máxima energia, né? É a energia cinética que ele é ejetado. Então era só jogar nessa formulinha, tá? Como assim? A energia que você joga para o fóton é 3, através do fóton é 3, né? A energia que você precisa para arrancar o elétron é 2,1 e a que sobra é a energia cinética. Passo 2,1 para cá, 3 menos 2,1 é igual a 0,9 eletronvolts, certo? Então é uma continha aí de subtração, é isso menos isso. Então é mais chata essa questão na parte conceitual. Vamos lá, questão 17.
Um teste é feito para avaliar os freios de um novo modelo de carro de 1.200 kg de massa. Para isso, foi analisada a distância que o veículo percorre até parar totalmente, a partir do momento em que seus pneus são travados com uma velocidade de 108 km por hora, que é igual a 30 metros por segundo. O teste é feito em uma pista totalmente plana, cujo coeficiente de atrito cinético entre o pavimento e os pneus é 0,7. Em tal situação, considerou-se que é desprezível o atrito oferecido pelo rolamento, assim como efeitos resistivos do ar, e que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A partir da situação descrita, a distância que o novo modelo do carro percorre até parar totalmente é... Bom, lembra da piadinha? Tá sem tempo, usa Torricelli, né? Como assim? Eu sei a velocidade final, 0. Eu sei a velocidade inicial, 30 metros por segundo. Mais 2 vezes a aceleração, certo? Vou chamar aqui de alfa, vezes a distância percorrida. Eu tenho isso, que vale 0, certo? Vamos botar aqui, 0. Eu tenho isso, que é 30. Eu não sei a aceleração e eu quero ΔS, então eu preciso descobrir a aceleração. Beleza? Esse alfa eu chamei de alfa só para diferenciar da aceleração vetorial da aceleração escalar, beleza? Então vamos calcular aqui essa aceleração. A gente sabe também que esse automóvel, no plano horizontal, sofre ação de quais forças? Da normal, que é vertical para cima, e do atrito, e também do peso, né? O peso e a normal tem que ter mesmo módulo. E a força de atrito contrária à direção da velocidade do corpo. O Φ, portanto, é a resultante, porque peso e normal são iguais. Logo, Φ é igual a MA. Φ é o peso, no caso seria normal, que é igual ao peso. Seria μ vezes a normal, só que a normal é igual ao peso, vezes MA. Corta a massa fora. Eu sei que G vale 10 e que o coeficiente de atrito é 0,7. Então a aceleração é 0,7 vezes 10, que dá 7 metros por segundo ao quadrado, certo? Essa é a aceleração vetorial, certo? A aceleração está para cá. Só que nesse caso, como é unidimensional o problema, né? Eu posso dizer que o módulo dela é igual a alfa. Então vamos substituir os dados. 0 igual 30 ao quadrado, que é 900, mais 2 vezes. Ah, mas aqui a aceleração ela é negativa, então aqui eu deveria colocar um módulo. Tá certo isso? Tá, beleza, tá certo. Mas a aceleração não é nem positiva nem negativa, é você que determina. Então, por exemplo, se eu adotar como positivo para a direita, então a aceleração vai ficar negativa, menos 7, e ΔS é o que eu quero descobrir, certo? Se eu adotasse para a esquerda, a aceleração seria positiva, só que ΔS é para a direita, logo ΔS seria negativo, certo? Então, o sinal da aceleração e do ΔS depende do seu referencial, não é porque ele está freando que a aceleração é negativa, tá legal? Nada a ver uma coisa com a outra, isso aí depende do referencial. Então, beleza. ΔS vai ser o que? Passo o 14 ΔS para lá. Vai dar 900 sobre 14. Isso aqui eu vou dar uma roubadinha. Tá legal? 900 dividido por 14. 64285, né? Então é letra C. Tranquilo? Vamos lá. Questão 18. Em um ambiente totalmente escuro, é feito um experimento que consiste em colocar nesse ambiente uma pessoa com visão normal diante de uma folha em branco, de um gato preto, de um espelho plano. Qual desses 3 elementos a pessoa verá no ambiente?
ambiente totalmente escuro. Existe algum corpo aqui que emite luz? Não, nem o papel, nem o gato e nem o espelho. Então a resposta de cara é a letra A, tá? Nenhum deles, pois o ambiente está desprovido totalmente de luz. Mas vamos ler os demais. Ele fala que a folha em branco, pois trata-se de um objeto mais claro. Tá, mas não tem luz, você não vai ver nada. O espelho plano, pois possui superfície amplamente refletora. Verdade que eu possuo uma superfície amplamente refletora, mas se não tem luz ele não reflete nada, né? Não tem o que ele refletir. O gato preto, pois seus olhos brilham mesmo no escuro. Cuidado, gente. Os olhos deles não brilham no escuro. O que os gatos, na verdade, ele possui a capacidade, não, o olho do gato, mais precisamente, a capacidade de refletir luz do ambiente. Isso auxilia eles na própria visão deles, tá? Essa luz que você vê do gato, que sai do olho do gato, essa luz brilhante, é na verdade proveniente do próprio ambiente, tá? Que o próprio gato reflete. Então, letra A. Questão número 19, penúltima questão. Ele fala que uma pessoa dispõe de um motor que gira a 5.000 RPM e o acopla usando correias que não escorregam a 3 polias, 1, 2 e 3, de modo a buscar novas configurações de velocidade de rotação, diferentes das que o motor proporciona. A, B e C são 3 pontos marcados nas extremidades das polias 1, 2 e 3, respectivamente. Considere também RA maior que RB maior que RC, igual está na figura. A figura a seguir representa o acoplamento realizado. Quando acionado o motor, a relação entre as velocidades V verificadas nos pontos A, B e C e o número de rotações por minuto RPM de cada polia é... Bom, ele não diz onde ele coloca o motor. Se ele não diz onde coloca o motor, essa informação aqui é inútil. Ele também diz, né, pelo desenho também dá para perceber, que as polias estão acopladas diretamente às correias, certo? Como assim? Se a polia não escorrega da correia, a velocidade linear de um ponto fixo nessa polia, por exemplo, possui velocidade igual a de um ponto fixo na correia, né? No caso A e um ponto fixo aqui na polia, porque eles não escorregam. O mesmo eu posso afirmar por um ponto fixo aqui e qualquer outro ponto fixo, seja nessa correia de cima, seja na correia de baixo. Resumindo, como não ocorre escorregamento, a velocidade dos pontos fixos nas correias devem ser iguais. E esses pontos A, B e C estão fixos nas polias, mas as velocidades são as mesmas. Então, de cara, você já sabe que as velocidades dos pontos A, B e C são iguais. Desse jeito, você já consegue eliminar o item A, o item C e o item D. Sobra somente o item B. Mas vamos verificar a questão ainda do número de rotações por minuto, né? A rotação por minuto seria a frequência, tá legal? Ele só deu a unidade de medida. Então vamos pensar apenas em frequência. Eu sei que a velocidade de A é igual à velocidade de B, que é igual à velocidade de C. V é ômega R, não é isso? Não dá para simplesmente jogar aqui, ó, ômega A, RA, ômega B, RB, coisas do tipo, porque eu quero uma relação de comparação. Eu sei que quanto maior a frequência, eu sei que os raios são diferentes, né? Não são iguais. Então a gente pode começar pelos raios, tipo V ômega R. Eu isolo R e substituo R por V sobre ômega. Como assim? Eu sei que RA é maior que RB, que é maior que RC, que é o que ele deu aqui. Então eu simplesmente isolo aqui o R na equação da velocidade, é V sobre ômega, e jogo aqui embaixo. Ou seja, RA é igual a VA sobre ômega A, que é maior que VB sobre ômega B, que é maior que VC sobre ômega C. As velocidades são iguais, eu posso cortar. Como 1 sobre ômega A é maior que 1 sobre ômega B, que é maior do que 1 sobre ômega C, eu posso simplesmente
inverter todo mundo e concluir o contrário, que ômega A é menor que ômega B, que é menor que ômega C. Só que eu não quero ômega, eu quero F, a frequência. Ômega, você pode lembrar que é 2π F, certo? Então seria só jogar ali. Vai ficar 2π ômega A no lugar 2π FA no lugar do ômega A, né? Vamos lá, 2π FA menor que 2π FB, que é menor que 2π FC. O 2π está em todos os termos, eu posso sair cortando. E na verdade eu não estou pensando. Aqui eu chamei de A porque eu tinha chamado de velocidades, né? Mas aqui na verdade eu não estou falando do ponto A, estou falando da polia e não do ponto fixo em A, que na verdade teria as mesmas frequências, né? Então, só para ficar igual do enunciado, o FA seria a frequência do ponto A em torno do ponto 1 e, portanto, seria a frequência da polia 1, que é maior que a frequência da polia 2, que é maior que a frequência da polia 3. Certo? Sobra apenas a letra C, né? Como era de se esperar. Oh, caramba! Copiei errado, ó. É menor e é menor, tá? Menor que a frequência da polia 2, que é menor que na frequência da polia 3. Tá? Certo? Copiei o sinal aqui errado. Beleza? Bom, então vamos para a última questão, que é a que eu considero que deu um pouco mais de trabalho. Que é a questão número 20. Ela tem um enunciado bem curto. Ela diz, né, o gráfico a seguir representa o movimento oscilatório de um objeto preso a uma mola. Qual das alternativas indica a função horária desse movimento harmônico? Gente, sugestão. Aqui você tem o que? As equações que descrevem a posição de um corpo em x em função do tempo. Então a sugestão é você criar uma tabela, pode ser aqui na frente mesmo. Para tempo igual a zero, né? Quanto que tem que valer x? Se tempo é igual a zero, x tem que ser menos 4. Então vamos jogar o tempo igual a zero aqui, ó. Certo? E em cada uma delas ver o que dá. Se x igual a zero, esse termo é zero. Então para a letra A, vou fazer a tabela aqui embaixo só para ter um pouco mais de espaço. Letra B. Letra C e letra D. Se x igual a zero, quer dizer, se t igual a zero, x vai ser 4 vezes cosseno de 2π vezes zero mais π, certo? Posso até colocar aqui, né? 0 mais π. Bom, por que eu estou fazendo isso? Eu quero a equação que funciona para esse cara aqui. Eu estou fazendo isso, na verdade, para eliminar algumas hipóteses. Então tá. Vai dar 4 vezes cosseno de π. Cosseno de π vale quanto? Aqui está o arco, o círculo trigonométrico. Cosseno é o eixo horizontal. Seno é o eixo vertical. π é meia volta. Cosseno de π é igual a menos 1. Então, menos 1 vezes 4, né? Menos 4. Pode ser. Tem que ser isso. Tem que dar menos 4. Letra B. Vamos testar aí o tempo. Estou colocando aqui o valor, tá equivalente a A no instante t igual a 0. Letra B. X vai ser menos 4 vezes seno de π vezes t, que é 0, mais π. Isso aqui eu posso até chamar de x0, né? Que é x quando t igual a 0. Então isso aí vai dar menos 4 vezes seno de π. Só que seno de π, se eu voltar aqui, ó, seno de π é 0. Então não pode ser, a gente já consegue eliminar a letra B. Certo? Tem que dar menos 4. Quando t é igual a 0, tem que dar menos 4. Letra C. x0 vai ser 4 cosseno de πt, que vale 0,
mais 2π. Daí vai dar o quê? 4 cosseno de 2π. Cosseno de 2π, tô pensando... Cadê o 2π aqui? Π, 2π, é uma volta. Então vale 1. Isso aqui vai dar 4 ou mais 4, né? Então esse aqui também eu posso eliminar, porque tem que dar menos 4. E aí sobra a letra C. A letra D, desculpa. x0 é igual a 4 cosseno de π vezes 0 mais π. Quando você jogar aqui, quando você fizer as contas, vai obter a mesma coisa do item lá de cima, que vai dar menos 4, certo? Então esse aqui pode ser também. Então não dá para eliminar a A ou a D. Então eu estou em dúvida entre essas duas. Mas, lembrando que no movimento harmônico simples, a equação da posição vai ser amplitude vezes seno ou cosseno, tá? Tanto faz. Dado que os dois é uma diferença aí de um ângulo fixo, eu consigo escrever tanto em função de cosseno como de seno. Mas tanto a letra A como a letra D, eu estou falando que é cosseno. Então vamos escrever como sendo cosseno. Lembra? De ômega t mais a fase inicial. A fase inicial a gente já sabe, que vale π, porque a gente conseguiu eliminar todas as demais possibilidades. Falta descobrir o ômega, que é o termo que acompanha o t. Só que ômega é o quê? Velocidade angular, ou seja, ΔΦ por ΔT. Se eu pensar com um ΔΦ igual a 2π, o tempo seria o período. No caso, como isso aqui é uma função trigonométrica, quando ela realiza um ciclo completo, como está aqui na figura, eu tenho que esse cara é igual ao período e que isso aqui tudo ocorreu a na função trigonométrica foi um período, então significa que foi que ela voltou na posição original, né, que já decorreu em 2π radianos, certo? A fase aqui dentro do cosseno. Então é só pegar 2π e dividir por 2, que é o período. Isso dá π. Então, seja lá qual for a resposta, aqui tem que aparecer o π. E a única que aparece o π é a letra D. Aqui, ó. Ah, mas, professor, você falou que eu poderia usar o seno. Como que eu faria para usar o seno? Vamos escrever aqui embaixo a resposta. A resposta é esse cara aqui, ó. X igual a 4 cosseno de πt mais π. Bom, é relativamente fácil fazer isso, né? Como? Quando t é igual a 0, esse cara não tem que dar menos 4? Não tem que dar isso? Então o cosseno vai virar seno. E aqui não tem que aparecer o menos 1? Então eu posso escrever, por exemplo, como sendo 4 seno de πt mais quanto? Quando t é igual a 0, sobra seno de alguma coisa. Seno de quanto que vai dar? Menos 1. Aqui embaixo, ó. Que é o mesmo que somar 3π sobre 2 ou subtrair π sobre 2. Então eu posso colocar mais ou menos, né? Posso colocar mais 3π sobre 2 ou menos π sobre 2. Deu para entender? Porque quando t é igual a 0, vamos testar, ó. x0 igual a 4 seno, né, de 0 mais 3π sobre 2. Mas o que é 3π sobre 2? Seno de 3π sobre 2 é menos 1, então isso vai dar menos 4. Então a velocidade angular está certo, né? Então essa aqui também seria uma outra resposta possível. Uma outra resposta possível seria menos π sobre 2. Uma outra resposta possível seria quando eu usasse o 0 aqui dentro do cosseno. Porque cosseno de 0 dá 1. Só que eu teria que colocar um menos aqui na frente. Enfim, resumindo, tem várias respostas possíveis. Tá? Se fosse uma questão aberta,
tanto faz a resposta. Isso aqui estaria certo, isso aqui estaria certo. Tá? Como é uma questão de múltipla escolha, vale a pena muitas vezes você jogar o tempo igual a zero em todos eles, só para ir eliminando. E aí sobra apenas a frequência angular, e aí você sai aqui em uma linha de conta. Certinho? É isso aí, pessoal. Bons estudos. E boa sorte aí pra vocês, né? Bom. Espero que esse vídeo seja útil aí. Tá? E eu pretendo fazer a resolução na segunda fase, tá? Vou tentar fazer o mais próximo possível do vestibular. É isso aí, gente. Valeu.